E aí, pessoal, sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês de História do 9º ano, e nessa aula nós vamos falar especificamente sobre revoltas, conflitos existentes dentro da Primeira República do Brasil e, em específico, sobre o movimento operário. O que foi ele? Qual é a importância para esse momento da história do Brasil? Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula como nosso intérprete é o Carlos Daniel. E agora a gente já está pronto, vamos começar. Bom, primeiro, qual é o nosso primeiro objetivo, né? Qual é o objetivo de aprender sobre o movimento operário, né? É compreender a industrialização do Brasil na Primeira República e as reivindicações dos operários. Bom, vamos retomar alguns conceitos, já que a gente vai falar sobre esse primeiro momento da República e sobre o movimento operário. Bom, primeiro a gente tem que conceituar algumas coisas, né? O Brasil, ele então havia se tornado uma república, onde já se tinha a ideia, o conceito positivista estava dentro dessa ideia de se constituir uma república, e o conceito positivista, ele busca uma ideia de progresso, que inclusive está lá inscrita na bandeira, que é a bandeira já dessa primeira república que nós temos, ordem e progresso. E daí a gente também tem que pensar que nesse momento o mundo já vivia um contexto de industrialização. Era já um novo mundo que se abria. Você sabe em qual região do país teve início a industrialização? E você sabe qual a relação entre a imigração europeia e o trabalho nas fábricas, nessas primeiras fábricas aqui no Brasil? Bom, a industrialização aqui no Brasil, ela vai ter início no Sudeste, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ali vão estar então as nossas primeiras fábricas, né? E na Primeira República, muitos operários, eles eram imigrantes. A grande maioria deles, italianos, portugueses e espanhóis. É importante a gente pensar e já tentar retomar essa ideia desses imigrantes europeus aqui no Brasil, isso porque desde a prática econômica do café existia uma tentativa de uma política mesmo dos fazendeiros, né, dos barões do café, de trazer esses imigrantes, colocando muitos deles para trabalhar nas lavouras de café. Muitos desses imigrantes que vinham para trabalhar nas lavouras acabaram então também trabalhando nessa nascente industrialização. É importante também a gente pensar o seguinte: o Brasil nesse momento estava tendo suas primeiras indústrias, mas o mundo já vivia o processo de industrialização há muito tempo. E na Europa, essa era já uma prática bastante comum. Então, esses imigrantes europeus, eles, de certa maneira, nesse primeiro momento da industrialização no Brasil, eles já eram uma mão de obra especializada, pois muitos deles já conheciam o cotidiano do trabalho dentro de uma fábrica. Bom, aqui a gente tem uma imagem de imigrantes italianos em uma fábrica em São Paulo. A luta pelos direitos. Atualmente, os trabalhadores possuem direitos trabalhistas. Só que esses direitos trabalhistas, inclusive, que constantemente têm que ser reivindicados, né? Esses direitos trabalhistas, eles não surgiram do nada. Eles fazem parte de uma luta constante, né, de um movimento operário para tentar conquistar direitos. Entretanto, a gente vai ver que esses direitos, eles vão ser, então, muito conquistados, né? Eles não foram conquistados sem luta. Ao contrário, os trabalhadores se mobilizaram para reivindicar as melhores condições. Quais foram as estratégias ao longo da história, né, desse movimento operário que foram utilizadas para se conquistar essas leis trabalhistas? Aqui a gente tem uma imagem da manifestação dos trabalhadores em 1917, aqui no Brasil. Bom, para a gente pensar como que ocorre todo esse processo de conquista de direitos vindo desses trabalhadores, a gente tem que pensar primeiro como que eram essas primeiras fábricas. Por que esses trabalhadores eles exigiram e lutaram tanto por leis trabalhistas? Bom, no início da industrialização, as condições de trabalho elas eram bastante difíceis. Olha só, era insalubre,
as fábricas eram mal iluminadas, não tinham ventilação adequada, existia um trabalho que gerava ali em média de 14 a 16 horas diárias, baixos salários, sem direito a férias, sem aposentadoria, muitas vezes sem descanso semanal, desigualdade total entre questões de gênero e trabalho infantil, entre outras questões de até uma violência ali dentro das fábricas com os trabalhadores. E daí a gente já pensa, né, como que essas fábricas no início do século XX, como que era trabalhar nessas condições? É claro que os trabalhadores eles iam começar a se unir para lutar por meios mais legais de trabalho. E a gente vai ver que aqui no Brasil vão ter ideologias que vão estar constantes dentro desse movimento operário. Tudo tem uma construção histórica também do que esses imigrantes europeus trouxeram, né? Boa parte dos trabalhadores imigrantes, eles trouxeram na sua bagagem cultural, ideológica, política, de vivência dentro das fábricas lá na Europa, eles trouxeram algumas ideias, como por exemplo o socialismo e o anarquismo. Essas ideias, elas podem ser versadas, né, em uma outra aula, mas a gente tem que pensar o seguinte, essas ideias, elas primavam pelo trabalhador ganhando direitos, pelo direito ao proletariado. E a gente vai ver que eles, então, colocavam poder ao trabalhador e uma conquista ou uma destruição, que é o caso daí do ideal anarquista, né, com relação ao Estado, à nação. Essas ideias circulavam nos meios operários por meio de vários jornais. Então, esses pequenos jornais, eles eram feitos por esses imigrantes e eles iam sendo difundidos. Difundidos daí não mais só entre os imigrantes europeus, mas também entre os nascentes operários brasileiros. Aqui a gente tem inclusive um jornal que mostra, né, essas ideias. Chegamos aqui na nossa atividade. Gente, lê com atenção, copia, responde no caderno e a gente já volta para ver se está tudo certo.
Bom, vamos dar uma olhada nessa atividade. Olha só, que ideologias trazidas pelos imigrantes europeus estiveram presentes no movimento operário no Brasil. E a gente vai ver que as ideologias que eles trouxeram são o socialismo e o anarquismo, que vai estar presente dentro desse movimento operário. Bom, a luta pelas 8 horas de trabalho. Como a gente viu, as condições de trabalho dentro das fábricas, elas eram de bastante ilegalidade, perto do modo como nós conceituamos as leis trabalhistas hoje. E a gente vai ver que apesar das rivalidades que inclusive existiam entre esses estrangeiros, imigrantes europeus e os brasileiros, eles acabaram formando um movimento operário bastante ativo e atuante. Em 1906, os anarquistas, eles organizaram o primeiro Congresso Operário Brasileiro. E nesse congresso, eles exigiam que ocorresse no Brasil uma jornada de 8 horas de trabalho e que ocorresse uma regulamentação do trabalho feminino. Isso porque a gente tem que pensar que todas as nossas conquistas de trabalho com relação às leis trabalhistas hoje, elas vieram então de toda essa luta anterior. Em 1º de maio de 1907 vai ocorrer uma grande greve. Inclusive essa é uma data que é colocada na nossa nação como o Dia do Trabalhador. O governo reagiu reprimindo e prendendo vários trabalhadores e imigrantes, desses trabalhadores, que acabaram sendo deportados, ou seja, enviados para a Europa. Bom, chegamos aqui na nossa última atividade. Pessoal, copia, responde aí no caderno e daí a gente já volta para ver se está tudo certo.
Então, vamos ler essa atividade, olha só. Quais as exigências presentes no primeiro Congresso Operário Brasileiro em 1906? A gente vai ver que nesse Congresso Operário Brasileiro, os anarquistas exigiam uma jornada de 8 horas de trabalho e que ocorresse uma regulamentação do trabalho feminino dentro do Brasil. Bom, agora a gente vai falar sobre como esse movimento operário ele foi ganhando força até a gente chegar à famosa, greve de 1917. Essa greve de 1917 ela é bastante emblemática para a gente pensar a força que o movimento operário ele teve dentro do Brasil. Em 1917, os operários de São Paulo realizaram a maior greve ocorrida na Primeira República. O movimento iniciou-se com a paralisação de algumas fábricas e logo se espalhou por várias outras. Bom, aqui a gente tem uma imagem dos trabalhadores que interromperam o seu trabalho numa fábrica como um momento de tentando se manifestar contra aquela situação. Em meio a essa greve, a gente vai ver que em uma das manifestações a polícia abriu fogo contra a multidão, contra os trabalhadores que protestavam, acabou baleando um operário que veio a falecer no dia seguinte. Quando isso ocorre, a gente vai ver que o movimento operário, tentando reivindicar mais ainda sobre os seus direitos e tentando também ver essa situação da morte de um operário, ela vai acabar sendo um estopim para uma greve geral em São Paulo, que logo se espalhou por várias outras regiões do país. Não esquecendo que não era todo o país que tinha um processo de industrialização já iniciado. Em São Paulo, os patrões, os donos das fábricas, eles concordaram em atender às reivindicações dos grevistas, mas apenas para encerrar o movimento. O que acaba acontecendo é o seguinte: terminada a greve, os empresários, os donos das fábricas passaram a perseguir e a demitir os principais líderes desse movimento da greve de 1917. Bom, chegamos à nossa última atividade, gente. Copia, responde no caderno com toda a atenção. A gente já volta para ver se vocês fizeram tudo certo.
Bom, vamos dar uma olhada nessa atividade, pessoal? Em 1917, os operários de São Paulo realizaram a maior greve ocorrida na Primeira República, a greve de 1917. Como decorreu essa greve? Bom, a gente vai ver que ela se inicia com uma paralisação de algumas fábricas, logo essa greve vai se espalhar por outras. Em uma das manifestações, a polícia ela abre fogo contra a multidão e um operário ele vai ser baleado e vai vir a falecer. Essa morte ela foi o estopim, ou seja, ela é quem deu o pontapé inicial para uma greve maior ainda, uma greve geral em São Paulo e que acabou se espalhando por várias outras regiões industrializadas do país. Qual é o grande desfecho dessa grande greve de 1917? A gente vai ver que nos anos seguintes, a greve geral, as lutas operárias por melhores condições de vida e de trabalho, elas continuaram, elas se manteram. Em março de 1922, um grupo composto de intelectuais e operários formaram o primeiro partido político com um ideal diferenciado aqui no Brasil, que é o Partido Comunista do Brasil, o PCB, inclusive que atualmente ainda é o partido político mais antigo existente no país. Nos anos seguintes, o grupo passou a defender a transformação da sociedade pela via eleitoral, ou seja, de que todos pudessem participar das eleições e escolher os seus representantes políticos. É importante a gente falar que esse movimento operário no mundo todo colaborou pela participação de todos nas eleições. Bom, o que a gente estudou? A gente viu que durante o processo da Primeira República o movimento operário ele vai ganhar força, que as condições de trabalho elas eram bastante ilegítimas e que através do contato principalmente de ideais socialistas e anarquistas dos primeiros imigrantes que vêm para cá e vão trabalhar nas fábricas, vai ser formulada uma série de reivindicações até chegarmos à grande greve de 1917. Isso aí, até a próxima!